Louvado seja Deus, meus queridos. Quero nessa manhã poder estar compartilhando uma palavra que vai falar de três sacrifícios que agradam a Deus. No Velho Testamento, os homens sacrificavam animais, traziam ofertas, e chegou um momento que o Senhor disse que não suportava mais aquilo. Mas a verdade é que o Novo Testamento nos fala de três sacrifícios que são agradáveis a Deus. Bom, o livro de Romanos, no capítulo 12, ele diz o seguinte, que nós deveremos apresentar os nossos corpos a Deus, né? Os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Às vezes, olhamos e entendemos as coisas, mas entendemos parcialmente. Bom, apresentar os nossos corpos significa apresentar os nossos membros, mãos, pés, mente, olhos, ouvidos, intelecto, como um sacrifício. É possível, né, que Jesus Cristo, então, tenha uma vez se sacrificado por nós. E nós nos devemos ir sacrificando a nossa vida através dos nossos membros, prestando a Deus um culto permanente. A verdade é que Cristo morreu por nós e nós devemos oferecer a nossa vida para que venhamos a servir a Cristo e a andar com Cristo durante todo o tempo. Meus amados, não nos conformando com o mundo, mas nos moldando naquilo que agrada a Deus. Então, o primeiro sacrifício que está descrito no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 1, seria nós vivermos a nossa vida, ela focada em Deus, como tendo Deus no centro, e não estando vivendo a vida como as pessoas que não conhecem a Deus vivem. Bom, de quais sacrifícios Deus se agrada? Deus se agrada que nós venhamos, da mesma forma que Cristo deu a vida por nós, que nós possamos dar a nossa vida por Ele. Sabe que nem todo mundo está a fim de fazer isso? Nem todo mundo tem vontade de fazer isso. A verdade é que este é o primeiro sacrifício. Quero falar do segundo, que até vou ler aqui, que diz assim, olha, que apresentar a Deus sacrifício de louvor. O fruto dos lábios que confessam o seu nome. A primeira lida que nós damos nisso, nós vamos entender o seguinte, apresentar a Deus sacrifício de louvor. Bom, sacrifício de louvor, o louvor tem que sair da boca. E há uma noção, né? Há uma noção que, na verdade, isso significaria adorar, louvar a Deus, né? Fazendo uma diferença que sempre se faz. O louvor fala daquilo que Deus fez e vai fazer. A adoração fala da pessoa de Deus. Então as pessoas procuram muitas vezes fazer uma diferença entre o louvor e a adoração. A adoração, Deus está no foco. O louvor está falando das coisas que Deus fez, ou das obras de Deus. Mas falando disso, o sacrifício de louvor, com certeza pode ser o louvor que sai da boca, mas ele é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Não só quando está na presença de Deus ou quando está cantando e adorando a Deus, mas quando nós estamos falando que cremos nele para as outras pessoas. Deus se agrada quando apresentamos a nossa vida da mesma forma que Jesus apresentou a dele por nós, que nós possamos viver a nossa vida para Deus. Isso é agradável a Deus, é um sacrifício.
Deus se agrada do louvor que sai dos nossos lábios, mas Ele também se agrada com um sacrifício, que é o fato de nós podermos estar, então, falando da nossa fé para os outros. Ou seja, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, eu falo daquilo que eu creio, eu falo daquilo que Jesus fez, eu falo da minha fé. Isso aqui tem muito a ver com poder propagar a fé ou confessar o nome do Senhor Jesus diante dos homens, diante das pessoas. Então Deus se agrada do sacrifício quando vivemos para Ele. Deus se agrada do sacrifício quando confessamos o nome dEle, a nossa fé nele, diante dos homens, quer cantando um louvor diante de Deus, quer estando diante dos outros, falando da nossa fé, com tal sacrifício. Deus considera isso um sacrifício. Mas também, amados, como termina aqui essa palavra, e não esqueceis da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Isso está no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 15 e 16. Um sacrifício para Deus é comunicar as nossas posses com os outros que estão passando necessidade. Bom, e não vos esqueçais de fazer o bem, então, e de comunicar com os outros, não a linguagem, mas o ato, a atitude, compartilhar o que você tem. Bom, estamos falando de 3 sacrifícios. Poder apresentar os nossos corpos, os nossos membros, a nossa vida a Deus, dando a Ele um culto racional, sendo essa apresentação algo vivo, santo, que se torna agradável a Deus, vivendo para Deus, podendo então abrir os lábios em louvor e adoração e ao mesmo tempo podendo, diante dos homens, diante das circunstâncias, confessar o nosso amor, a nossa fé, a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento, dar testemunho das coisas que Ele fez, que Ele está fazendo e da esperança que temos no coração. E também olharmos para fazermos aquilo que é bom, aquilo que é o bem para o nosso próximo, especialmente comunicando aquilo que possa compartilhar as coisas que temos, de maneira que os outros que estão em aperto possam também ter alívio. Isso também é um sacrifício agradável a Deus. Então pudéssemos dizer, Deus se agrada com o nosso serviço, Deus se agrada com aquilo que sai dos nossos lábios, especialmente falando dele, para que os outros possam crer nele. E Deus se agrada quando comunicamos e entramos na necessidade dos outros, suprindo aquilo que eles não têm, que estamos em posse e podemos fazer. Louvado seja Deus, que muito diferente do sacrifício dos animais, daquelas ofertas, podemos hoje então sacrificar ao Senhor. De qual sacrifício você precisa apresentar a Deus? Quais são os sacrifícios que você tem apresentado a Deus? Então, há sacrifícios hoje que Deus se agrada, que o Senhor nos conceda a graça para termos um coração ensinável e nos movermos no sentido de verdadeiramente sacrificar todos os dias a nossa vida para Deus, no serviço da sua casa, do seu reino, ou trabalhando, fazendo bem para com as pessoas, ou de alguma forma ou outra, servindo a Deus, fazendo a sua obra para a glória e honra do nome dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.